Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica hoje veio do nosso irmão Lucas França e ela mostra a gravidade do avanço das ideias de esquerda, que é o principal braço do sistema para fazer esse tipo de coisa aqui. A dica do nosso irmão, mais uma vez com agradecimento, ela se encontra em diversos sites e ela diz isso aqui, ó: Velma é assumidamente isso, né, em novo filme do Scooby-Doo. Tá aqui já a Velma, né, aquela personagem que a gente cresceu assistindo quando criança e nunca deu qualquer demonstração disso, muito pelo contrário. Nos episódios clássicos do Scooby-Doo, você via de vez em quando ela arranjando um namoradinho ou ficando interessada em um determinado rapaz, era o que a gente observava. Agora eles fizeram isso aqui, ó, uma coisa para criança, né? Dê uma olhada aqui, ó. Ela vê outra mocinha, ó. E aí eles fazem aqui, ó, né, o que é que ela tá percebendo. E olha aí, ó. E disseram inclusive que, embora Scooby-Doo seja para criança, né, apenas uma criança vai assistir isso aqui. Eu, sinceramente, mesmo quando criança, eu nunca gostei muito. Sempre achei um desenho idiota, né? Mas, às vezes a gente ligava a televisão só para esperar outro desenho, outro programa que a gente assistia e ficava vendo essa animação que acaba fazendo parte da nossa infância. Eu, como eu tô dizendo, eu já era uma criança chata nessa questão, nunca gostei desse desenho animado não, mas assistia também, como todos, né? E aí eles falam aqui que a primeira atriz e começam a elogiar, incentivar, porque o problema, meus irmãos, não é que uma criança, quando cresça, escolha essa opção. A gente tem dito aqui que nós não temos qualquer preconceito, nós respeitamos a decisão dos adultos, de qualquer adulto que seja, e é preciso respeitar sempre o próximo, seja a decisão dele qual for. Mas a questão não é mais essa. Faz muito tempo que não é mais isso. A questão hoje em dia é incentivar, doutrinar crianças a se comportarem assim, contrariando a vontade daqueles que legalmente e espiritualmente receberam o direito do próprio Criador. Se tem uma ordem que Deus nos passou, foi: ensina o caminho que teu filho deve andar, pois quando for grande ele não se desviará. Essa ordem dada pelo próprio Criador está sendo esmagada hoje em dia. E eu vou explicar a vocês por que isso acontece. Por exemplo, outra matéria aqui da BBC News, uma absurda matéria que não vale a pena nem a gente ler, mas ela diz o seguinte, ó: as crianças que estão sendo criadas sem gênero. Uma mulher feminista, você já vê aqui o marido dela, né, que de másculo não tem nada, muito pelo contrário, mas se são felizes, vamos respeitar. Mas aí, incentivar crianças já desde cedo é o que eles estão fazendo. Ela diz que tudo que compra para criança, para um menino e para a menina, compra diversificado, e deixa a própria criança escolher, sendo que a criança justamente, ela vai se baseando tanto no comportamento do pai como da mãe para criar sua própria personalidade. Nós não sabemos nem falar. A gente aprende a falar vendo os nossos pais, vendo as pessoas ao nosso redor, é isso que acontece. E a BBC News, né, como faz parte dessa agenda, recebe dinheiro dessa agenda, olha o tamanho da matéria que eles fazem, meus irmãos. Olha isso, ó. Isso aqui, com todo o respeito, e mais uma vez não estou falando de quem tem uma escolha diferente da nossa, porque nós respeitamos, nós estamos falando desse modelo aqui de educação que está sendo implementado e forçado nas crianças. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é igual um monte de merda. Quanto mais você mexe, pior fica, ó. E olha, eles vão falando, eles vão tentando te incentivar, eles vão inventando desculpa de todas as formas. Essa matéria aqui dá um livro, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. E vocês sabem muito bem que vários assuntos que realmente interessam, né, as pessoas, eles fazem 2 linhas, 4 linhas no máximo. Mas como a intenção aqui é manipular e mostrar isso aqui de outra forma, olha o tamanho da matéria. Então, quando eu digo a vocês que o pior lado do sistema é justamente a esquerda, não é brincadeira. Não é por acaso que eu estou falando isso. Hoje, nós não podemos debater esse assunto como se deveria, porque tudo é jogado para o crime. Eles classificam a tua opinião como criminosa. Basta você não concordar. Até mesmo diplomas de pessoas que estudaram, psicólogos, psiquiatras, especialistas que não concordam com essa ideia de gênero aqui, até porque fisicamente nunca foi comprovado nada, nenhuma célula, mas a narrativa é a mesma. A narrativa sempre é a mesma. Isso aqui está sendo forçado. Agora por quê? Eu explico para você. Inclusive esse discurso já está sendo proibido também. Vários vídeos nossos aqui saíram do ar, justamente pela gente explicar isso aqui.
Quem faz com que essa ideologia seja propagada dessa maneira, implementada em um desenho como o Scooby-Doo, que deveria ser para criança, e eles mesmos estão dizendo aqui, ó, que vai... Deixa eu ver se essa matéria aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, pra você ver, ó. Velma é confirmada, né? Em novo filme de Scooby-Doo. Produtores já haviam confirmado de sexualidade de Velma nos bastidores, mas a personagem foi oficializada como lésbicas nas telas apenas em nova animação. E aí eles dizem que vão tratar a personagem como adulto, né? Mas, peraí, não é um desenho pra criança? Como assim vai tratar como adulto? Vamos entender isso aqui. Essa franquia, quanto vale em dinheiro? Por que é que ela tá no ar até agora? Quem paga para que seja produzido? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não é desmerecendo quem gosta da animação, mas isso aqui não se manteria no ar jamais. Jamais. É um desenho ultrapassado. Mas continua no ar porque alguém paga, tá certo? Porque alguém financia. E usa como ferramenta justamente baseado na sua lembrança. Ah, eu assisti, eu vou colocar para o meu filho assistir também. Baseado nisso, eles vão trazendo essas ideologias. Você vê que tudo hoje, até jogos, não se faz mais jogos novos. Se faz remake, remaster, é o tempo todo isso aí. É o que está em sucesso, é na crista da onda. Inclusive, quando eles tentam fazer um novo título com essas lacrações, geralmente esse título fracassa. Então, o que é que eles fazem? Vamos refazer o que o povo já gosta e o que o povo já conhece. É isso que eles fazem, certo? Agora, por que isso acontece? Foi dito a você que a sua audiência gera dinheiro para as televisões, mas na verdade a nossa audiência não gera nada. O que gera dinheiro é o interesse das empresas em vender o seu produto, e durante essas programações que nós assistimos é nos mostrado, é nos apresentado o produto dessas empresas, certo? Essas empresas precisavam vender até certo ano. Hoje, a maioria das grandes empresas, principalmente internacionais, elas fazem parte de grandes grupos. Esses grandes grupos, se você olhar na árvore genealógica deles, eles já estão comprando todas as fontes de renda verdadeiras dos países. Aqueles serviços essenciais como água, energia, telefone. Você já parou para pensar para quem vai quando você paga a sua conta de internet? O governo só recebe uma comissão, o dinheiro grosso vai para fora. Quem é o grupo que detém esses direitos? Muitos nem sequer se apresentam. É a mesma coisa na Vale. Se você olhar quem são os acionistas, muitos nem sequer se apresentam. Então o que eu estou tentando explicar para você, e isso está ficando cada vez mais difícil, esse tipo de discurso também será proibido e já está sendo, é que as empresas não têm mais essa necessidade de se manter, de sobreviver, apenas porque você compra o produto delas. Eu sei que, principalmente quem é de direita, liberal, costuma achar isso. Não, vamos abrir o livre mercado, porque aí vai ter concorrência. Não existe concorrência entre minhas próprias empresas. Se eu sou dono da marca A, da marca B e da marca C, o que eu faço é simplesmente um monopólio com os preços. E é o que acontece. É por isso que você não vê um motor novo aparecer aí fazendo 50 km, aí outro lançar mais um elétrico com não sei quanto de potência. Não existe isso. Você vê que é tudo equilibrado. Como pode marcas que têm os seus desenvolvedores em outros países, inclusive, desenvolver basicamente a mesma tecnologia? Você não parou para pensar nisso? Como pode Gurgel já naquela época, antigamente, ter feito um motor elétrico? Como pode ele naquela época ter feito um motor que andava 20 km com litro? Por que nós não temos essa tecnologia agora? Bom, é simples. Porque essas empresas pertencem aos mesmos grandes grupos financeiros. O mundo está dividido em 13 partes, meus irmãos. E dessa forma, esses que realmente estão adquirindo cada vez mais a riqueza real, a essencial para a nossa vida, não tem mais dependência de você gostar ou não do produto deles. Goste você ou não, são eles que têm para vender. Eu vejo, né, essa ideia liberal, que é igual à ideia comunista, socialista, é igualzinha, só serve no papel. Eles dizem, não, mas olha, é só abrir outras empresas. Como é que você abre, por exemplo, uma petrolífera? Como é que você faz isso? Como é que você abre, por exemplo, outra Eletrobras? Como é que você faz isso? Você vai criar outro rio? Vai fazer nascer águas numa montanha e você vai usar essa água para mover as suas turbinas? Como é que você faz isso? Como é que você cria, concorre nesse mercado com essas empresas? Você não consegue concorrer nem no de eletrônico, meu irmão. Imagine esse. Essa é a realidade do mundo, meus irmãos. E é eles que patrocinam esse tipo de coisa. Independente de ser provado cientificamente, cria-se a teoria e a teoria é colocada, como tantas outras, Big Bang, etc, etc, que tem aí, vão ser colocadas como verdade absoluta. E criminalizando a tua opinião contrária, não contra as pessoas, mas a opinião contrária a essa ideologia e a essa prática de empurrar isso em crianças. Vão jogando isso, a tua opinião, como crime. É triste, meus irmãos, porque tanto esquerda como direita trabalha dessa maneira.
A esquerda trabalha implementando essas ideologias, te censurando e criminalizando a tua opinião, enquanto a direita reforça o poder financeiro dessas grandes marcas, dessas empresas. Infelizmente, é diante dessa realidade que você ainda tem que escolher. Só que eu penso que é mais fácil a gente protestar contra essas vendas, embora a gente não vá conseguir, porque no meio das pessoas conscientes que sabem, por exemplo, que elegeu o Bolsonaro hoje, é uma questão de atrasar essa agenda para o Brasil, muitos também acham que tem que dar carta branca a ele, que tem que deixar ele privatizar tudo, que é melhor, deixar ele entregar as nossas empresas essenciais para a nossa vida, como ele mesmo dizia, deixa ele entregar, porque eu confio no cara cegamente. É assim que muitos pensam e é por isso que dá errado, meus irmãos. Mas se fosse feita a coisa equilibrada e dosada, nós poderíamos evitar muitas dessas coisas. Agora, infelizmente, você vai ver esse tipo de coisa aqui, uma personagem infantil, né, passando ideias que vai totalmente contra o pai e a mãe daquela criança. Você vai ver os próprios pais criando seus filhos dessa forma, e ao invés de serem criticados, eles ganham uma matéria que parece um livro, e você, né, que fizer um simples comentário, às vezes mostrando a sua indignação, sem ofender, claro, mas já é bloqueado. Facelist, por exemplo, qualquer crítica que você faz já é rapidamente bloqueado. Então como é que pode uma coisa dessa, meus irmãos? Como é que vai ser a mente dessas crianças quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente ignora a sua ordem, a sua lei? Então, meus irmãos, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Infelizmente não dá pra gente falar mais nada, né? Qualquer crítica um pouco mais acalorada já é motivo também para você sumir. Enfim, pense bem no que está acontecendo. Um Lula eleito, você não tem a dúvida que ele vai usar a força da caneta dele para isso aqui, para adiantar isso. Inclusive, em conversa dos bastidores, já foi dito que o Lula chegou a dizer que ele queria ser, né, porque ele sabe que não vai viver muito mais, né, já está ali a idade avançada, e ele dizendo que queria ser o presidente que marcou nesse tipo de causa aqui. O cara que fez a diferença no Brasil nesse tipo de causa aqui, tá certo? Então, meu irmão, o que vem pela frente é terrível. Eu sei que a direita, lixo que tá aí, também não é o ideal, mas é muito melhor nós pararmos para protestar em um governo Bolsonaro, que inclusive quer que você tenha o direito a se defender, a defesa, do que um que é totalmente a favor da repreensão e quer você fraco e incapaz de se defender. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Ficando por aqui, deixa aí a tua opinião, um abraço e seguimos juntos. Fui!